Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniele Ximenes, professora de língua portuguesa. Na aula de hoje sobre literatura, falaremos de uma escritora pouco conhecida, mas que tem uma grande importância para a literatura brasileira, Carolina Maria de Jesus. Vamos lá? Então, assim, eu costumo fazer a minha aula e trazer para vocês um aspecto geral da escritora. Quando a gente começa aí a escritores que estão aí envoltos aí na época do modernismo ao contemporâneo, a gente tem algumas divergências aonde, em qual escola literária esses escritores se encaixam, quais as características dessas obras que podem ser ligadas ao modernismo ou que podem ser ligadas ao contemporâneo, o que esse escritor tem de novo, o que é que ele traz, que torna a obra dele tão importante, que é abordado no Enem, quais temáticas estão ali aparentes e bate-se sempre na tecla. Então, aqui a gente vai falar da Carolina de uma forma um pouco fora dessas escolas literárias, tá? Mas trazendo um enfoque para os temas abordados dentro de uma obra específica dela. Então, a Carolina Maria de Jesus, ela viveu de 1914 a 1977. Foi uma escritora brasileira, considerada uma das primeiras e mais destacadas escritoras negras do país. É por isso que eu trouxe para vocês aqui essa escritora, levando em consideração a importância que ela tem e a representatividade dela, levando em consideração também que ela é uma mulher e ainda por cima negra, e observando aí o contexto social ali, o ambiente em que ela produz a sua obra. Então, aí a gente tem a imagem da Carolina Maria de Jesus, com alguns traços específicos que nós abordaremos aí posteriormente, tá? Vamos lá. A Carolina, qual a relação dela com a literatura? Ela é um pouco diferente de alguns outros escritores da maneira como eles se tornam conhecidos ou como eles se tornam cânones literários, né? Então, vamos lá. Primeiro, o que é cânone? O que faz uma obra se tornar um cânone da literatura brasileira, como Machado de Assis, que tem a obra Dom Casmurro, como Iracema e outros. Então, são as temáticas, a qualidade literária, a importância daquela produção, a universalidade de todo aquele contexto em que a obra está inserida, como ela vai transpor o tempo, é que torna uma obra de fato aí canônica, e também a sua discussão nas academias, quer dizer, nas universidades, professores abordam sobre essas obras, fazem análises literárias dessas obras, e a Carolina é, então, uma dessas escritoras aí que estão nesse processo, não diria não mais nesse processo, mas já faz parte aí do nosso cânone da literatura brasileira, tá? Então, aí ela é conhecida como a poetisa negra, tá? E aí a principal obra dela publicada é Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Então, é uma obra, de certa forma, autobiográfica, como se fosse um caderno ali de registro, que ela faz durante um bom tempo e depois vira livro, tá? Então, no dia 19 de maio de 1958, Audálio publicou parte do texto, que recebeu vários elogios. Então, a obra ela é produzida inicialmente em trechos e depois reunida e formada aí uma obra completa direitinho, com todas as partes aí que compõem, tá? E em 1959, a revista O Cruzeiro também publicou alguns trechos do diário, intitulado aí Quarto de Despejo. Somente em 1960, que foi finalmente publicado o livro autobiográfico. Então, a gente observa aqui que tudo acontece de uma forma diferente. A gente não tem a produção ali integral, a gente tem a produção parcial, fragmentada, e posteriormente é que essa obra ela entra aí de uma maneira completa para a reprodução, inclusive considerado um best-seller, foi reproduzido aí para mais de 16 países, então a gente tem uma grande importância literária. Vamos lá. Qual o sucesso da Carolina? O que é que ela traz aí que torna essa obra tão importante? Primeiro, levando em consideração
que ela viveu na favela. Então, aos poucos, ela compra uma casa no Alto de Santana. Carolina recebe homenagem da Academia Paulista de Letras e da Academia de Letras da Faculdade de Direito de São Paulo. Em 1961, a autora viajou para a Argentina, onde foi agraciado com a Ordem Caballero del Tornillo, que é uma importante premiação aí da Argentina, levando então ao reconhecimento da escritora, da autora brasileira. Vamos lá. Então, aqui eu trouxe para vocês algumas obras. Logicamente, nós vamos trazer aí Quarto de Despejo como enfoque da nossa aula. Vale ressaltar que é como se fosse um sobe e desce na produção literária da Carolina. Ela tem algumas obras que são publicadas em vida e outras que são obras póstumas depois de sua morte, mas aí a gente tem algumas diferenças nessas produções, tá? Então, Casa de Alvenaria foi publicada em vida, Provérbios também, e Pedaços da Fome também foi publicada em vida, tá? Vamos lá, resumo de Quarto de Despejo. Por que essa obra é tão importante? Então, o livro de Carolina Maria de Jesus, ele narra de modo fiel o cotidiano passado na favela. Quer dizer, até então, eu tinha algumas produções realistas, porque, de fato, a obra de Carolina tem traços realistas, não é? Que falavam aí dessas mazelas, desses problemas sociais, mas não inseridas nesse contexto que se desenvolve a narrativa aí desse cotidiano. É por isso que essa obra é tão singular. Então, a gente tem aí como é todo esse processo da vida dela, de catar lixo para manter a família, para manter os filhos, como é a relação dela com a sociedade, em meio às adversidades, os problemas sociais. Então, a gente tem tudo isso descrito nesse diário que depois, posteriormente, transforma-se em livro. Os relatos foram escritos entre 15 de julho de 1955 e 1º de janeiro de 1960. Então, as entradas no diário são marcadas com dia, mês e ano, e narram aspectos da rotina da Carolina. Então, vamos lá, pessoal, a gente vai dar enfoque em alguns trechos, algumas partes importantes para a gente verificar essa produção. Muitas passagens sublinham, por exemplo, a dificuldade de ser mãe solteira nesse contexto de extrema pobreza. Lemos num trecho presente no dia 15 de julho de 1955, onde a gente tem a produção inicial. E o que é interessante? Eu tenho novamente outra informação sobre a Carolina. Mulher, negra, mãe e mãe solteira e que tem que dar conta dos filhos sozinha. Então, aí eu tenho esse trecho que comprova esse meio em que ela está inserida, essa situação de extrema pobreza. Diz assim: o aniversário de minha filha Vera Eunice. Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela, mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização dos nossos desejos. Atualmente somos escravos do custo de vida. Eu achei um par de sapatos no lixo, lavei e remendei para ela calçar. Então, observa aqui como esse meio ele é degradante. Uma mãe que não tem condições de comprar um sapato, dar um presente de aniversário digno para a filha e se vira com o que tem nesse contexto inicial, um lado a se analisar da obra. Em outro trecho, a gente já tem novamente esse inconformismo com a extrema pobreza em que ela está inserida, e aí ela traz o papel da religiosidade de forma que é importante. Como isso transparece nessa obra? Diz assim: eu estava indisposta, resolvi benzer-me, abri a boca 2 vezes, certifiquei-me que estava com o mal olhado. Então, aí a gente tem essa característica do mal olhado associado à religião. É tanto que diversas vezes ao longo desse livro a gente tem a fé como se fosse onde ela se apegava para seguir a vida, seguir lutando.
Vamos lá, a gente tem também aqui uma relação com a cor da fome. E aí muitos dizem, eu tô verde de fome, eu tô amarela de fome. Como é que isso aparece na obra? Lembrando que a gente tem a Carolina, pessoal, como uma escritora sem um nível de escolaridade. É tanto que posteriormente analisaremos alguns desvios ortográficos de concordância que aparecem na obra, levando em consideração o nível de ensino, de aprendizagem dessa escritora. Então, aqui a gente tem a cor da fome, e no caso ela diz como se ela fosse amarela. Eu que antes de comer via o céu, as árvores, as aves, tudo amarelo, depois que comi, tudo normalizou-se aos meus olhos. Então a gente observa aí o período longo de tempo em que ela fica sem se alimentar e isso transparece. A tontura do álcool nos impede de cantar, mas a da fome nos faz tremer. Percebi que é horrível ter só ar dentro do estômago. E aí essa produção, essa parte leva a uma reflexão. Lembra que eu falava que essa obra estava em processo de se tornar ou se tornou um cânone da literatura brasileira? Porque tem essa função de despertar algum sentimento no leitor. Imagina pessoas que já passaram fome lendo essa produção, que sentido ela atribui a essa obra, que sentimento ela tem a partir dessa leitura, o que faz ela atribuir um certo sentimento, uma certa emoção. Então essa é uma das características geniais aí da escritora. O estilo da escrita de Carolina. Olha só esse trecho aí. Ele foi escrito em 16 de julho de 1955. Levantei, obedeci a Vera Eunice. Fui buscar água. Fiz o café. Avisei as crianças que não tinha pão, que tomassem café simples e comesse carne com farinha. Vou te desafiar a fazer a leitura novamente desse trecho e ver quais os desvios ortográficos ou de concordância que aparecem nele. Se você é um leitor assíduo, com certeza deve ter percebido que na palavra água falta o acento, não é mesmo? E disse, poxa vida, o pessoal da edição cometeu essa e deixou passar uma palavra sem acento. Mas é isso mesmo, pessoal. Então aqui a gente observa que a palavra água deveria vir acentuada, levando em consideração a norma culta da língua portuguesa. No entanto, levando em consideração o nível de escolaridade da escritora, é compreensível que a gente tenha esse desvio, tá? Outra coisa acontece ali com comer-se carne com farinha. Então a gente tem um erro aí, um desvio de concordância, em que o comer-se ele aparece no singular e quando a autora se dirige aos filhos que estão no plural, tá? Então a gente tem essa característica de escrita dela, que apesar de não ser adequada à norma culta da língua, não torna essa obra insignificante, inclusive ressalta e mostra que a literatura não é importante que eu saiba para ser escritora, para ser uma boa produtora de literatura, não é importante, ou quer dizer, não é primordial, não é essencial, não é só isso que faz uma boa obra literária. Eu não preciso somente de norma culta da língua portuguesa, eu posso passear, eu posso ter alguns desvios, mas mesmo assim apresentar um sentido literário importante e interessante. A postura da autora. Fiquei pensando que precisava comprar pão, sabão e leite para a Vera Eunice. E os 13 cruzeiros não davam. Cheguei em casa, aliás, no meu barracão, nervosa e exausta. Pensei na vida atribulada que eu levo. Cato papel, lavo roupa para os 2 jovens, permaneço na rua o dia todo. Estou sempre em falta. Então, o que a gente percebe nesse trecho? Nós percebemos esse questionamento, essa sensação de impotência da escritora, essa dificuldade que ela tem de manter os filhos, quer dizer, ela trabalha tanto, desenvolve ali todo o processo do dia a dia e mesmo assim não é suficiente. Vamos lá. Além de falar sobre o seu universo pessoal e os seus dramas cotidianos, o Quarto de Despejo também teve importante impacto social, porque chamou a atenção para a questão das favelas, até então um problema
ainda embrionário na sociedade brasileira, quer dizer que não foi resolvido, que está ligado ao nascimento e à formação das grandes cidades. Então ela diz assim: ó, se eu pudesse mudar daqui para um núcleo mais decente. Então aí a gente faz um recorte histórico, quer dizer, como se formam historicamente as grandes favelas do Rio de Janeiro, de São Paulo, enfim, como se dá esse processo, e aí a gente entende por que é um problema embrionário, não é? Então, quando a gente tem um processo de libertação ali dos escravos, eles vão para as favelas, vão para os morros e ali se formam as favelas, não é? E aí a gente tem essa questão de indivíduos ou pessoas que estão à margem da sociedade, são considerados marginais, e novamente a professora vai bater nessa tecla. Marginal significa uma pessoa que está à margem da sociedade, que lhe faltam direitos, que lhe falta ali uma correspondência do Estado, ela não está inserida na sociedade, ela está à margem, tá? Então aí a gente tem a Carolina inserida à margem aí da sociedade. E aí ela almeja estar dentro da sociedade. De repente, nós poderíamos fazer uma análise bem profunda em relação a essa frase dela. Tá, o papel da mulher nas camadas mais marginalizadas da sociedade. Eu gostaria de dar um enfoque aqui e diz assim: à noite, enquanto elas pedem socorro e eu tranquilamente no meu barracão ouço valsas vienenses, perdão. Enquanto os esposos quebram as tábuas do barracão, eu e meus filhos dormimos sossegados. Não invejo as mulheres casadas da favela, que levam vida de escravas indianas. Não casei e não estou descontente. Observa aqui, pessoal, que eu tenho uma questão da representação da mulher na sociedade, que apesar de ser mãe solteira, apesar de enfrentar todos os problemas, a escritora não vê a necessidade de casar, de constituir matrimônio, porque ela vê como as outras mulheres vivem, quer dizer, a situação de violência doméstica que essas mulheres são submetidas diariamente. E é importante que a gente faça uma ressalva, levando em consideração que é uma problemática muito grande e existente até hoje. Imagina aí, uma obra escrita em 1960 e que até hoje faz parte da nossa realidade. É um problema persistente, é um problema que precisa ser resolvido. E isso que torna essa obra tão grandiosa também. Vamos lá, eu trouxe para vocês essa questão do Enem comentada, tá? Que é justamente do quarto de despejo da Carolina Maria de Jesus. Diz assim: do Diário da Catadora de Papel, Carolina Maria de Jesus, surgiu este autêntico exemplo de literatura verdade, que relata o cotidiano triste e cruel da vida na favela. Com uma linguagem simples, mas contundente e original, a autora comove o leitor pelo realismo e pela sensibilidade na maneira de contar o que viu, viveu e sentiu durante os anos em que morou na comunidade do Canidé, em São Paulo, com os seus 3 filhos, ao ler este relato. Verdadeiro best-seller no Brasil e no exterior. Você vai acompanhar o duro dia a dia de quem não tem amanhã. E vai perceber com a tristeza que, mesmo tendo sido escrito na década de 1950, este livro jamais perdeu sua atualidade. Vamos lá à questão, pessoal. Lembrando que eu preciso saber da vida da autora, o meio, como essa obra foi produzida, mas eu preciso também ter algum conhecimento de gêneros textuais. Se você percebeu aqui, nós temos a sinopse aí do livro, do que vai constar na obra, tá? Diz assim: identifica-se como objetivo do fragmento extraído da 4ª capa do livro, quarto de despejo. Eu tenho aí, ele tenta retomar trecho da obra, resumir o enredo da obra, trazer um resumo de tudo que vai ser abordado dentro do texto, toda a geração de conflito, destacar a biografia da autora, analisar a linguagem da autora. Em algum momento dessa obra eu falo da linguagem empregada por ela, ou letra E ou E convencer o interlocutor a ler a obra. Então, obviamente, eu tenho aqui uma tentativa, ou de fato bem-sucedida, de um bom leitor, ou a tentativa de convencimento de fazer a leitura
da obra. E aí, tudo certo? Achou fácil? Gostou de conhecer Maria Carolina Maria de Jesus? Fique à vontade para rever essa aula nas nossas plataformas, tá? Te espero na próxima.